Em 1905, o artista Eduardo das Neves publicava mais um de seus livros de composições, chamado Mistérios do Violão. No prefácio, Eduardo se manifestou sobre a desconfiança que alguns tinham sobre a autoria de suas canções. Por que motivo duvidais, isto é, não acreditais, quando aparece qualquer choro, qualquer composição minha que cai no gosto do público e é decorada, repetida por toda a gente e em toda parte, desde salões nobres até pelas esquinas nas horas mortas da noite? Eduardo Sebastião das Neves foi um dos primeiros e mais importantes artistas negros do Brasil. Viveu no pós-abolição e alcançou grandes glórias como cantor e compositor. Também se mostrou um cidadão e artista consciente dos seus direitos, e muitas das suas canções, ao retratarem os acontecimentos do país, também fizeram história. Desce o rio da nação, sobe a caminho, desce o rio da nação. Sobe a caminho, desce o rio da nação. E o povo anda caburo, pagando imposto pra burro. O povo anda caburo, pagando imposto pra burro. Apesar de seus méritos, Eduardo das Neves enfrentou o preconceito e as demais dificuldades pelas quais passaram os artistas populares do período. E se você acha que não conhece esse artista tão importante para o Brasil só porque ele viveu há mais de 100 anos atrás, é bem provável que você conheça ao menos os seus versos, como Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais. Fala pessoal, aqui é o Adriano e veremos agora como foi a trajetória do cantor, compositor, palhaço e empresário circense Eduardo das Neves, que não permitiu que ninguém se apropriasse de suas canções e nem duvidasse que ele era o autor. Partiu vinheta. Eduardo das Neves começou sua carreira no Teatro Apolo, no Rio de Janeiro, ainda no final do século XIX, apoiado por Xisto Bahia, dramaturgo, ator e músico muito importante do teatro brasileiro nos anos 1800 e tantos. Eduardo, antes da carreira artística, trabalhou no Corpo de Bombeiros, onde acabou sendo expulso da corporação por não largar o violão e por frequentar rodas de choro e samba, ainda com a farda. Também tinha sido demitido da Estrada de Ferro Central do Brasil, por ter participado de uma greve. Se notabilizou no palco como palhaço de números musicais, cantado e acompanhado ao violão por ele mesmo. Quando se inicia o século XX e a indústria fonográfica começa a se desenvolver no Brasil, Eduardo já era muito conhecido nos palcos e picadeiros, assim como na Livraria Quaresma, onde publicou já em 1900 o livro O Cantor de Modinhas Brasileiras, contendo suas composições. Quando Eduardo das Neves ouve um fonógrafo reproduzir uma canção sua, com tantos erros, tão adulterada que nada se entendia, foi até a Casa Edson, estabelecimento responsável pela gravação, falar com o proprietário do lugar, Fred Figner, que, por sua vez, pediu que Eduardo cantasse algumas modinhas em um dos aparelhos da casa. Figner gostou tanto que firmou um contrato de cantor com Eduardo das Neves para a Casa Edson, que já dispunha em suas prateleiras de gravações do compositor Eduardo das Neves desde o seu primeiro ano de funcionamento. Essa situação de terceiros se apropriando das composições de Eduardo foi descrita por ele no seu livro O Trovador da Malandragem. Por que razão duvidais que sejam minhas, exclusivamente minhas? Nem tão boas, nem tão notáveis são elas para que não possam ser da minha lavra. O muito merecimento que têm, e é por isso que tanto sucesso fazem, é que eu as faço segundo a oportunidade, à proporção que os fatos vão ocorrendo, e quanto a coisa é nova e está no domínio público. É o que se chama bater o malho enquanto o ferro está quente. E, no entanto, apesar das minhas pobres composições nada prestarem, há por aí uns tipos ainda mais ignorantes que eu que se intitulam pais dos meus filhos, autores de minhas obras, como se dá em O Aumento das Passagens, O 5 de Novembro, A Gargalhada do Biela. Como, porém, não entendem do riscado, estropiam tudo horrorosamente. Faço essa declaração para evitar dúvidas. O seu, a seu dono. Sinto muito ter que passar-vos esse sabonete, mas chorar não posso. Não quero que se diga por aí que sou um idiota, um trovador que escreve e canta coisas sem sentido, modinhas sem pé nem cabeça.
As composições de Eduardo que fizeram sucesso nas gravadoras também fizeram história, ao registrar e difundir a perspectiva de um homem negro, já nascido livre, mas que enfrentava o preconceito e a subtração dos seus direitos com voz imponente e habilidade ao violão. Eduardo se expressava com os recursos humorísticos do palhaço aclamado que era, e assim retratou toda uma época do Brasil em seus acontecimentos de alegria e de dor. Por exemplo, em 1902, lançou a canção A Conquista do Ar. Que o Brasil e clamou parabéns em meio tom. A Europa curvou-se ante o Brasil e clamou parabéns em meio tom. Brilhou lá no céu mais uma estrela, apareceu Santos Dumont. Homenagem a Santos Dumont por ter ganho em Paris no ano anterior um prêmio oferecido a quem voasse em uma máquina do Parque de Saint-Cloud até a Torre Eiffel. Feito realizado a bordo do dirigível número 6. Detalhe que o motor morreu e Dumont teve que escalar a gôndola na unha para religar. Ainda por cima, Dumont dividiu o prêmio, que seria equivalente atualmente a mais de $500 milhão, entre a sua equipe de engenheiros e operários e o povo pobre parisiense. A composição de Eduardo foi tão bem sucedida que em 1903, no 7 de setembro, ele organizou uma grande serenata em homenagem a Dumont, reunindo diversos músicos populares de destaque e até mesmo jovens que viriam a se consagrar na música depois, como José Barbosa da Silva, mais conhecido como Senhor, que viria a ser consagrado como o rei do samba nos anos 20. Outro jovem que trabalhou ao lado de Eduardo e depois se tornou um grande nome do samba carioca foi João da Baiana, que foi seu assistente de palco no Circo Brasil, estabelecimento empresariado pelo Eduardo. O jornalista Francisco Guimarães, mais conhecido como Vagalume, contou que quando Eduardo das Neves entrava em cena, seu sócio espertalhão aproveitava para esvaziar o caixa da bilheteria, e até mesmo o importante jurista Evaristo de Moraes teria presenciado esse fato. Cronista do seu tempo por meio das canções, podemos também destacar a composição Estranguladores do Rio, de 1908, que foi gravada pelo próprio cantor e compositor. Estranguladores do Rio, cantada e acompanhada ao violão por Eduardo das Neves, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Na rua da Caioca, pleno Rio de Janeiro, deu-se um vinho horroroso que abalou o mundo inteiro. Marlene e Eugênio Rosa, heróis da perversidade, mataram Carlos e Paulino, dois deles na flor da idade. O crime aqui narrado por Eduardo ocorreu em 1906, quando uma gangue de contrabandistas liderada por Carleto e Eugênio Roca assassinaram os adolescentes e irmãos Carlo e Paulino Fuoco, sobrinhos e funcionários do dono da joalheria em que também moravam. A brutalidade do episódio chocou a sociedade e também foi tema de filme, o primeiro produzido no Brasil com cenas interpretadas por atores, uma vez que os filmes anteriores produzidos no país eram documentários da natureza. Senhores da terra, justiça mais uma vez, 30 anos não é demais para quem tal que. E de fato, Eugênio Roca e Justino Carlo, vulgo Carleto, foram condenados em 1909 pelo juiz Buarque Lima a 30 anos de prisão cada. Mas houve um novo julgamento, em 1912, que reduziu a sentença de ambos para 6 anos. Outra canção gravada por Eduardo das Neves foi Canoa Virada. A autoria é desconhecida e Eduardo não se apropriava das obras de domínio público. Pesquisadores apontaram essa canção como proveniente do tempo da abolição da escravidão, a exemplo do folclorista Tavares Lima, que registrou que em maio de 1888 a abolição foi comemorada em uma região cafeira de São Paulo com essa canção. A viola não baixa, viola não tem valor. A viola não baixa, viola não tem valor. O preto deve grita que não tem senhor. É por vila de cidades, até pelo carnaval.
E por vila cidade, até pelo carnaval, não há quem não festejasse o dia da liberdade. Eduardo das Neves foi um dos intérpretes de maior destaque da Casa Edison. Cantor oficial, conforme consta timbre que anuncia a disponibilidade do artista para espetáculos em teatros, parques, cinemas e etc., tendo feito até mesmo turnê de apresentações pelo país, como indica uma carta de Teodoro Raflieb, representante da Casa Edison em Porto Alegre, a Fred Figner. Recebemos a visita do estimado cantor Sr. Eduardo das Neves, bem como vossa carta de apresentação, tendo-nos o apresentado a outros cantores e amadores daqui. Eduardo das Neves continua fazendo grande sucesso nos palcos do Cinema Recreio Ideal e Força e Luz. O músico e memorialista Henrique Forés, mais conhecido como Almirante e integrante do bando dos Tangarás juntamente com Noel Rosa e Braguinha, narrou que durante sua estadia no Rio Grande do Sul, Eduardo teria entrado em um bilhar a fim de jogar um pouco. No entanto, o dono do estabelecimento teria se recusado a atendê-lo, motivado pelo fato do Eduardo ser negro. Eduardo não deixou por isso mesmo e chamou o delegado, que obrigou o dono do negócio a atendê-lo, que, eufórico, jogou sua partida e, antes de deixar o lugar, se valeu de sua voz de cantor para bradar "Viva o Brasil!". Almirante também conta que, quando a Casa dos Artistas foi fundada em 1918 no Rio de Janeiro, Eduardo teria procurado com entusiasmo a instituição para se filiar, porém teria se deparado com a má vontade do então presidente da casa, mas que pessoas sensatas de dentro da organização interviram em favor de Eduardo, que, ao receber seu diploma de sócio, teria ficado dominado por uma alegria quase infantil, procurando mostrar o diploma a todos os seus íntimos. Eduardo das Neves faleceria em 1919, e apesar de tanto sucesso nos palcos e nas gravações, morreria pobre, como apontaram os jornais da época. Seu atestado de óbito constava o elemento pelo qual tanto lutou, o reconhecimento de sua profissão, artista. Passos que foram seguidos pelo seu filho, Cândido das Neves, que se notabilizou por ser o compositor de Noite Cheia de Estrelas, imortalizada por Vicente Celestino. E quanto a Minas Gerais? Sim, o Minas Gerais, ó Minas Gerais, foi composto e gravado por Eduardo das Neves com base em uma valsa italiana do século XIX, e não era uma homenagem direta ao Estado, mas a um poderoso navio encouraçado que recebeu o nome do Estado, que foi incorporado à Marinha do Brasil em 1910. A versão da música que todo mundo que já passou por Minas Gerais deve conhecer é da década de 40 e foi feita em cima do refrão de Eduardo das Neves, em mais uma de suas canções que registraram a história do nosso país. Lauro triunfais, o século traz, vamos saudar os gigantes do mar, oh, Minas Gerais.